Olá, graça e paz, tudo bem com você? Pastor Ronaldo Costa. Nós vamos começar agora, nessa videoaula, a segunda parte do Apocalipse, capítulo 1. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo. Nós estamos no capítulo 1. Esta é a segunda aula do capítulo 1, tá? Então é importante que você assista a primeira aula e depois venha aqui assistir esta aula, que será mais curta, mas também importante para o aprendizado. Então hoje, nesta segunda aula, nós vamos falar como que Jesus está agora. Como que ele está agora. No livro do Apocalipse revela de que forma Jesus é hoje, tá? Então eu disse na aula passada que nós não podemos ler o Apocalipse com prognóstico do que vai acontecer, só como uma revelação. Ele é uma revelação, mas ele não é só uma revelação, ele não é só um prognóstico do futuro, ele é uma revelação de como Jesus já está hoje, ok? Então, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 13 até o versículo 16, diz assim: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos branco como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho como que está Jesus hoje. Vamos lá, Apocalipse capítulo 5, eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 6, olha só. Como que Jesus está hoje, tá? Nós lemos Apocalipse 1, 13 a 16, agora eu vou ler capítulo 5, versículo 1 até o 6. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, como que Jesus está hoje? Você viu como que a glória, a magnitude de Deus hoje? No Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus tem olhos de pomba. Aqui Jesus tem olhos de fogo. Então, é muito importante nós vermos essa descrição, e quando nós estivermos lá estudando o Apocalipse 5, você vai entender os mistérios dos 7 selos. Mas o que João nos motiva, nos incentiva no capítulo 1, versículo 3 do Apocalipse, ele diz assim, ó: Bem-aventurado aquele que lê o quê? Esta palavra, que lê o Apocalipse, que lê a Bíblia, os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Querido, é muito importante você conhecer Jesus, e para você conhecer Jesus, o Apocalipse tem a revelação do Jesus glorificado, mas é importante que você leia toda a Bíblia, é importante que você conheça toda a palavra de Deus, todos os livros da Bíblia, é importante. Ontem eu vi uma live do pastor Douglas Gonçalves e ele dizia que é muito importante, a Bíblia precisa ser lida de um grande conteúdo. Não adianta, querido, você ficar lendo versículos. Deu vontade, vou lá ler um versículo. Deu outra vontade, vou lá ler um versículo.
estou com dificuldade, vou lá e procuro na Bíblia um versículo. Querido, a Bíblia é para se ler de grande quantidade, porque só assim você vai ser edificado. Então é importante você ler, estudar a palavra de Deus, para que você adquira o conhecimento da palavra de Deus e saiba quem é Jesus. Então, o conhecer a Jesus é o conjunto de ler, ouvir e guardar o que está escrito. Este é o conjunto, este é o propósito, este é o segredo de conhecer Jesus. Ler, leia muito. Ouvir o que? A palavra de Deus. Você não vai ficar ouvindo filosofias, psicologia, você não vai ficar ouvindo o que cada um está dizendo, mas você vai ouvir a palavra de Deus. Então é muito importante. Tem pessoas que ele só gosta de ouvir, ele não gosta de ler. E o outro só gosta de ler e não gosta de ouvir. Mas a Bíblia está mandando você ler. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e o que guarda. Então, guarde esta palavra, querido. É muito importante você ver, você ler, você ouvir e você guardar a palavra de Deus. Resumindo, Apocalipse é a revelação de quem é Jesus. Amém? Bom, continuando ainda no capítulo 1, versículo 7, Apocalipse, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Deixa eu dizer algo para você aqui, querido. Toda vez que você vê na Bíblia, seja no Apocalipse, seja nos Evangelhos, ou seja nas Epístolas, toda vez que você vê a palavra nuvem, está falando da presença, da volta visível de Jesus. Da volta visível de Jesus. Toda vez que estiver falando da volta de Jesus e está falando de nuvens, quando cita nuvens, a referência é uma alusão à volta visível de Jesus. Tá? É importante você entender que o arrebatamento ele acontece em duas escalas. Ele acontece em dois momentos. Primeiro momento, ninguém vê. Segundo momento, todo olho verá. Então, existe uma diferença entre rapto e arrebatamento, certo? Então, nós estamos aqui, vem com as nuvens e todo olho verá. Aqui está falando da volta visível, porque senão a pessoa fala, peraí, mas muitos se confundem, a teologia nos deixa muito inseguro e muito confuso em muitos desses assuntos, querido. Por quê? Porque ela não é clara quando o assunto é arrebatamento. Muitas vezes ela nos deixava perdido nessas questões de todo olho vai ver, nós seremos arrebatados, quem vai saber? Só quem foi arrebatado, trombeta vai soar, quem é que vai ouvir a trombeta? Tem pessoas aí que já estão ouvindo trombeta tocando, que as trombetas já soou para mim, pastor, a trombeta já tocou, querido. Eu entendo que todos nós estamos ansiosos para que Jesus venha buscar a igreja, para que aconteça o arrebatamento, para que nos tire desse sofrimento, desse mundo cruel que está cada dia pior de se viver neste mundo. Eu entendo a expectativa, a perspectiva e a ansiedade até de muitos em relação a isso, mas calma, querido, não é tempo de você se desesperar, de você apavorar, não é tempo de você ficar dando ouvidos, sinais acontecerão e todo tipo de coisa acontece, mas ninguém sabe, ninguém pode falar, a trombeta soou, tal dia vai acontecer o arrebatamento. Quantas vezes, querido, quantas milhares de vezes as pessoas já anunciaram, tal dia vai ser o arrebatamento, tal dia vai ser o fim do mundo. Cuidado, calma, porque a Bíblia diz que aonde estiver a águia, aonde estiver os corpos, aonde estiver os mortos, aí se ajuntarão as águias. Então o que Jesus está dizendo? Fique tranquilo, que os escolhidos deles, ele vai resgatar, ele vai tirar da terra. Você não precisa correr atrás, não precisa... pastor, mas eu preciso me preparar, querido. Se você está vivendo um cristianismo e não está preparado para esse dia, não está preparado para o arrebatamento, então você não é um cristão autêntico, e não sendo um cristão autêntico, você não é um vencedor, e se você não é um vencedor, você não vai participar do arrebatamento.
Desculpa a minha franqueza para você. Então você não tem que se preparar, você tem que estar pronto, você tem que fazer por amor a Cristo, você tem que andar com a sua vida alinhada no reino para agradecer a Deus. Não quer dizer que você não vai falhar, não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que você não vai pecar, querido, mas significa que você sempre vai ter um coração que vai confessar diante de Deus. Porque é importante que você entenda que para Deus não é não é quem se justifica, mas é quem reconhece o seu erro. Não adianta você ficar dando justificativa para Deus. Ah, Senhor, eu pequei porque a carne é fraca. Ah, Senhor, eu errei por causa disso. Ah, Senhor, eu caí porque o Senhor permitiu tal coisa. Porque fulano me tirou do sério, porque Beltrano, querido, Deus nunca vai nos julgar baseado no que os outros fizeram. Você dará conta de si a Deus, perdão. Você dará conta de si mesmo a Deus. Então, querido, você responderá pelos seus atos diante do Senhor. Então não adianta querer se justificar. Então o que eu estou dizendo é que você tem que estar pronto. Tem que estar preparado, querido. A qualquer momento. Por quê? Porque a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento, a qualquer momento vem a ordem de Deus, porque a Bíblia diz que só o Pai sabe quando esse momento vai acontecer, nenhum profeta não sabe, ninguém sabe, querido, tem um monte de profeta aí profetizando que vai ser tal dia, vai ser tal hora, vai ser tal tempo, vai ser tal... Querido, não adianta, só Deus, o Pai é que sabe, somente o Pai, Jesus disse isso. Nem os anjos, nem o meu Pai, nem o Filho sabe, somente o meu Pai. Então, querido, fique despreocupado, só faça a sua parte como cristão, alinhe a sua vida, procure crescer em Deus, amadurecer, procure dar frutos para o reino. Amém? Então, o arrebatamento, nós estamos falando de arrebatamento, ele tem duas etapas. A primeira chamada rapto, que vai ser para os vencedores, olha só, para os vencedores, a primeira etapa é para aqueles que não apenas são crentes, não é aqueles que apenas estão na igreja, mas para aqueles que são vencedores. Apocalipse deixa muito claro isso. Nós vamos ver nas cartas das 7 igrejas da Ásia, nós vamos ver que todas elas têm recomendações, têm castigo, punição, tem repreensão, exortação e elogios, e tem uma promessa ao que vencer. A promessa é ao vencedor. Então, não é tempo de igreja, não é tempo de permanência nos cultos, não é quantidade de cargo que você tem, não é posição eclesiástica, ministerial que você possui, nada disso, querido, é vencedores. Somente os vencedores. E o que são vencedores? Vencedores vencem as dores. São aqueles que vencem as dificuldades. Então, o rapto que vai tirar da terra as primícias para o reino, ela vai tirar os vencedores, que também é conhecido como a noiva do Cordeiro. O rapto, veja que nós estamos falando do arrebatamento, que diz Apocalipse, todo olho o verá. É a segunda parte do rapto, é a segunda parte do arrebatamento. O primeiro está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Eu quero que você leia lá, quero que você acompanhe comigo lá, para nós fazermos esta leitura junto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Olha só. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Agora, querido, é importante que você entenda que a volta secreta de Jesus, ou oculta, então, a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8 a seguir, Jesus morreu aqui nessa terra, ele ressuscitou, e durante o período que ele ficou ressuscitado, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias aqui nessa terra, 40 dias andando aqui. 40 dias ele ia no céu, voltava, descia no inferno, tomava a chave, ia onde Pedro e os discípulos estavam reunidos,
apareceu no mar, apareceu no túmulo. 40 dias ficou essa ida e vinda de Jesus. Quando Jesus é recebido no capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no Monte das Oliveiras, e aí de repente Jesus é assunto ao céu, ele é ascendido ao céu, ele é recebido no céu. E quando ele é recebido no céu, a Bíblia diz que os olhos estão vendo, veja que todos estão vendo Jesus subindo. Vem 2 anjos no meio das nuvens, recolhe Jesus e entre as nuvens ele se perde. Ninguém mais vê Jesus. E aí o anjo diz assim: varões galileus, está falando para aqueles que estavam olhando para Jesus: por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós os viste subir, há de ver voltar, assim como para o céu o viste ir. O que significa isso, querido? É as duas fases do arrebatamento. É as duas manifestações do arrebatamento. É importante você guardar isso, você entender isso. Haverá duas fases no arrebatamento. A primeira chamada rapto. A primeira é tomado nas nuvens e ninguém vê. É tomado pelas nuvens, os anjos recolhem e ninguém vê. A segunda é quando todo olho verá. Como que ele vai voltar? A Bíblia diz: assim como viste o verá voltar, ou nós veremos vir da maneira que o vimos ir. O que significa isso? Que quando ele vir até as nuvens, nós não veremos, será um rapto. Mas quando ele vier a segunda vez com a igreja, aí sim ele vai estar pós as nuvens, e aí todo olho verá, que também será chamada parousia, a parousia ou a parousia. Então, querido, o rapto tem 2 planos. O primeiro, secreto, oculto. A volta secreta, ninguém sabe. Nem Jesus sabe quando é. A segunda volta, a diferença, olha só. A primeira é que ninguém vê, ninguém sabe. Certo? O rapto, só o Pai que sabe, e só os que serão arrebatados é que encontrarão com ele nos ares. Será repentino, será rapidamente, ok? A segunda vinda, que quando todo olho verá, aí sim, depois do rapto terá data, hora e dia marcado para isso acontecer, ok? Então, 1 Tessalonicenses diz exatamente sobre isso. O que nós lemos aqui no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, chamado de arrebatamento, é a volta secreta. Ninguém sabe, nem Jesus. A volta visível, todos saberão, porque haverá muitos sinais. Na segunda volta, haverá muitos sinais. Então, observe bem, querido. As pessoas perguntam, talvez seja difícil compreender o que eu vou falar. As pessoas perguntam: a igreja passará na grande tribulação? Porque a gente fica discutindo, sou pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, a igreja passa pela tribulação, não passa pela grande tribulação. A minha resposta para isso depende de quem você é na igreja. Se você é um vencedor, então você não passará pela tribulação e você é um pré-tribulacionista. Se você não é um vencedor, você é só a igreja, só um seguidor, só uma multidão que segue Jesus ou que vai na igreja, então sim, você passará pela grande tribulação e você é um pós-tribulacionista. Então a igreja passará. Isso fica claro quando a gente for estudar o capítulo 12 de Apocalipse, fica claro isso, que a igreja passará pela tribulação, mas a noiva, os vencedores, é que serão arrebatados ou raptados antes da tribulação, antes da grande tribulação. Então, a grande tribulação, que está dizendo Apocalipse capítulo 1, 7, que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Então, esse já é a segunda parte do rapto, a segunda parte do arrebatamento, quando ele volta com a igreja. Então, é interessante que quando Jesus volta com a igreja a segunda vez,
quando ele volta para a parousia, para todo olho verá, sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar com aqueles que foram raptados, que foram arrebatados, os que morreram em Cristo eram vencedores, ressuscitarão e encontrarão o Senhor nos ares, os que estiverem vivos serão transformados e encontrarão o Senhor nos ares. Esses são os vencedores. Mas quando ele voltar, não estarão só estes, estarão aqueles que morrerem também durante a grande tribulação, que derem a sua vida em sacrifício a Deus, que não negarem a Jesus, que não aceitarem o sinal da besta. Então, observe que a igreja, ela continuará ativa durante a grande tribulação. Para os que ficarem, ela continuará passando pelo processo, ela continuará se reunindo, ela continuará adorando, ela continuará servindo a Deus, porém com tempos difíceis. Por que tempos difíceis? Por várias questões. Primeiro, porque o Espírito Santo vai com a igreja, então esse mundo vai estar o caos, certo? Se hoje nós temos o Espírito Santo para nos convencer de servirmos a Deus, imagine você viver numa terra em que não tem o Espírito Santo. É a sua atitude, a sua decisão, é a sua natureza que vai determinar, que vai escolher servir a Deus ou não. Então, durante a grande tribulação haverá muitas pessoas que se sacrificarão por amor a Cristo. Aí essas participarão, essas também pertencerão ao grupo de vencedores que estarão com Jesus. Nós vamos ver isso lá no capítulo 7, verso 9 de Apocalipse, no capítulo 14 de Apocalipse também veremos isso, mas por enquanto fique com esta palavra, fique com este primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Eu quero encerrar lendo o texto com você e depois nós vamos orar, que está em Zacarias capítulo 12, versículo 10, diz assim, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Sabe o que está dizendo aqui? Está falando da volta visível de Jesus. Quando Jesus voltar com a igreja, aqueles que o transpassaram, que o traíram, que o crucificaram e o mataram, vão reconhecer e vão chorar e prantear, porque verão as marcas que eles fizeram em Jesus. E lógico que essa aqui está fazendo uma alusão ao povo judeu, ao povo de Israel, mas é importante que você entenda que Deus ama o povo dele, Deus ama os escolhidos dele, e ele abriu mão da herança dele, ele abriu mão temporariamente daquele povo que ele ama tanto para voltar a salvação para mim e para você. Não desperdice essa oportunidade, não desperdice essa oportunidade que Deus está te dando de servi-lo e andar na presença dele. Não desperdice essa oportunidade de conhecer mais a palavra de Deus. Estude a Bíblia, medite na Bíblia, aprenda a palavra, leia bons livros, amém? E espero que nós possamos nos ver aqui por muito tempo aqui nas nossas aulas. Deus te abençoe, querido. Quero orar por você agora. Papai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos sem medidas derramadas nas nossas vidas. Pai, faz um milagre sobrenatural para que possamos desfrutar o melhor e aprendermos a Tua palavra. Dá-nos sabedoria e graça, Senhor, sobre este entendimento, sobre este aprendizado de Apocalipse. Nós possamos nos aprofundar cada dia mais e aprendermos do Senhor, que é manso e humilde de coração. Fica com Teu Filho, guardando e despertando para conhecer, ouvir e guardar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na próxima aula, querido, nós vamos falar sobre Apocalipse capítulo 2, será Apocalipse capítulo 2, aula 3, tá bem? Será a nossa terceira aula. Então, eu te espero aí na próxima aula sobre Apocalipse capítulo 2. Deus abençoe e fique com Deus.